saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas no seu capítulo de número 5. Quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança e estender todos os obreiros que estão na minha retaguarda os meus cumprimentos também. Lucas no seu capítulo de número 5, verso de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-lhe a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Amém? Estamos aqui diante de um relato no livro de Lucas, aonde é o início do ministério do nosso mestre. E ele estava aqui no lago de Genezaré, pregando a palavra, fazendo aquilo que ele mais amava, que é levar a palavra ao coração daqueles que não o conheciam. E quando o texto da palavra vai nos dizer que Jesus, no momento que ele estava ministrando ali, para aquela multidão que estava ouvindo, de repente um cenário lhe chama a atenção. Ele vai observar que alguns homens estão descendo do barco e lavando as suas redes. Mas Jesus, ele consegue observar mais que nós observamos. Ele consegue observar o profundo do nosso coração. E quando ele olha para aqueles homens, ele observa que o semblante daqueles homens havia muita tristeza. E no momento que ele observa, Jesus observa, ele vai até o encontro daquele homem chamado Pedro. E o interessante é que a palavra vai dizer que ele, observando, ele vai se aproximar de Pedro. Uma das coisas que me chama a atenção na palavra é que esses homens, eles tinham tentado a noite toda, lançando a rede, e nada apanharam. E eu acredito que eles estavam voltando daquele mar, daquela pesca, totalmente decepcionados com a situação, porque aquilo era o investimento da sua vida, aquilo era o fruto do seu trabalho. Eu imagino a frustração por não ter apanhado nenhum peixe, e agora eles estão lavando as redes. Eles não estão lavando as redes porque eles vão desistir da pesca, mas eles estão lavando a rede porque eles não vão voltar mais para o mar. E é nesse cenário que Jesus chega, num cenário onde ele observa o semblante desses homens, a situação desses homens, como ele está aqui nessa noite, olhando para mim e para você, para dentro de nós, para o nosso coração, e ele sabe e conhece o cenário da nossa vida. De repente você está aqui, frustrado com alguma situação, decepcionado com o momento que você se encontra. De repente é uma enfermidade, de repente é algo dentro do seu lar, de repente é um emprego se foi, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui te observando, olhando para você, e eu tenho certeza que nessa
noite é noite de vitória para você, é noite de vitória para você que está me assistindo na internet também. A mão do Senhor vai te alcançar aí, e algo vai ser mudado dentro do seu lar. Então nós vamos observar aqui, que Jesus ele vai olhar aquela situação, e ele vai contemplar o momento daqueles homens, e ele vai chegar até onde estava Pedro. O primeiro item aqui é o olhar de Jesus. Nada escapa ao olhar do nosso mestre. Você pode ter certeza que no momento que você pode estar lá dentro da sua casa, onde só o Senhor vê as lágrimas descer, pode ter certeza que Ele se compadece de você. Você não está só. Às vezes o momento de adversidade nos mostra que a situação está perdida, mas é um momento de adversidade. O momento passa, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Eu quero que você fale para o teu irmão que está do seu lado: o dia de amanhã pertence ao Senhor. Aleluia. E quando nós observamos aqui este olhar que é tremendo, este olhar que nos observa, esse olhar que nos enxerga, pode ninguém nos observar, pode ninguém reparar em você, reparar em mim, mas os olhos do Senhor estão postos sobre as nossas vidas. E pode ter certeza que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Não desista. Esses homens estavam aqui lavando as redes, porque dentro do coração deles não havia mais possibilidade para voltar a pescar novamente. De repente, dentro do seu coração não há impossibilidade. Há uma impossibilidade que está te impedindo de reagir diante dessa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa: se levanta nessa noite, coloque a sua confiança naquele que pode mudar a história, porque Ele é o Deus da sua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu cuido de você, eu tenho cuidado de você, eu não estou alheio a essa situação. E aí nós voltamos para o texto, nós vamos ver que Jesus ele vai entrar nessa história. Por que ele vai entrar nessa história? Porque ele vai chamar a Pedro e vai entrar dentro do barco de Pedro. E um dos sinais que eu entendo aqui, que além do olhar de Jesus contemplar a nossa história, a nossa vida, o nosso momento, ele entra para lutar as nossas guerras. Tem momentos, irmãos, que parece que tudo está perdido, mas eu quero dizer que nada diante do Senhor está perdido, nada. De repente pode ser uma enfermidade, um câncer, que o médico falou para você, tem tantos dias de vida, mas eu quero dizer que a última palavra vem do Senhor para a tua vida. É Ele que dá a última palavra. Nós atentamos àquilo que o médico fala, ao diagnóstico do médico, mas a oração, a intimidade é nossa com Deus, e através de uma oração tudo é transformado. Aleluia. E a palavra vai dizer que entrando num dos barcos, que era de Simão. O interessante é que Jesus, ele podia ter chegado para Pedro e falado assim: Pedro, eu vou dar um sinal agora e os peixes vão vir a seco aqui na terra. Mas ele não fez isso. Uma das coisas que Jesus fez foi afastar um pouco da margem, colocar Pedro ali na proa e começar a pregar a palavra. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida é o poder da palavra de Deus. Não tem passe de mágica, não tem rosa ungida, sal grosso, não tem areia do deserto. Tem palavra de Deus para as nossas vidas, porque pela palavra tudo se faz, pela palavra tudo se realiza, pela palavra tudo se constrói, pela palavra a vitória chega na nossa vida, pela palavra tudo é transformado pelo poder da palavra, tudo é transformado, porque há o poder na palavra. É a palavra de Deus que vai mudar a nossa história, é a palavra de Deus que vai trazer vida novamente, é a palavra de Deus que vai abrir porta onde não tem porta, é a palavra de Deus que vai trazer cura, é a palavra de Deus que vai trazer salvação dentro do seu lar, vai trazer salvação dentro da sua família. Você que está aí me assistindo, não desista, a palavra de Deus traz salvação para os seus. Porque Jesus podia ter encurtado, feito um milagre,
Mas Jesus, ele leva Pedro e faz Pedro observar a palavra. E uma das coisas que a palavra faz é mudar a circunstância que está aqui dentro. Porque para Pedro não tinha mais jeito. Para Pedro não havia mais possibilidade. Por você imagina um pescador que conhece de mar, que sabe do tempo, que sabe da lua. Ele saiu porque ele sabia que aquela noite, aquela madrugada, ele iria trazer peixe, mas ele não trouxe. Então você imagina que Jesus ele vai agora confrontar Pedro com o poder da palavra, porque é pela palavra que tudo acontece. E o interessante aqui, meus irmãos, é que Pedro está ali, naquela proa, ouvindo a palavra, que nem você está aqui agora. Você está ouvindo essa palavra que traz vida, essa palavra que tem poder, essa palavra que gera fé no seu coração. De repente você está aqui nessa noite, por muitas circunstâncias da vida, o tempo passou, os anos se passaram, a promessa não se cumpriu, a fé se esvaiu, mas nessa noite a palavra de Deus está trazendo fé ao seu coração, e nessa fé você vai vencer, e nessa fé você vai se levantar nessa noite. De repente você chegou aqui abatido, cabisbaixo, já não acreditando mais, mas nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Não desista, porque há poder na palavra de Deus. Aleluia! Pedro estava tão desanimado, porque quando Jesus ele vai dar uma ordem, depois que ele termina a mensagem, a Bíblia não diz qual foi a mensagem, mas o resultado da mensagem foi extraordinário. Porque quando Jesus acaba a mensagem, nós vamos ver que Jesus ele vai dar uma ordem a Pedro. Agora você vai voltar para o mar novamente e vai lançar a rede. E o interessante é que Pedro ele vai se levantar e vai dizer: mas Senhor, a noite toda nós lançamos a rede, a noite toda nós tentamos. Não é assim muitas vezes? Muitas vezes Deus está te dando uma palavra de vitória, e você vem com um diálogo dizendo: mas Senhor, por causa disso, por causa daquilo. Mas eu quero dizer nessa noite, quem está falando é no poder da palavra para você. Porque Pedro aqui, ele vai, de repente, ele vai parar aquele argumento, aquele diálogo, e vai dizer assim: mas Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede novamente. É sobre a palavra do Senhor, é sobre a palavra que você vai triunfar, é sobre a palavra que você vai alcançar a vitória, é sobre a palavra que você vai ver a salvação chegar dentro da sua casa. É pela palavra. A palavra de Deus, nessa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui. Você que está aqui pela primeira vez, o Espírito Santo te trouxe aqui para te revelar a palavra que vai mudar a sua história, a palavra que vai mudar o percurso da sua vida, e a palavra que vai trazer o teu conhecimento, quem é o Senhor. Aleluia. E aí Simão, ele vai mudar o discurso, e ele vai, pelo poder da palavra, porque a palavra, naquele momento Pedro, ele estava totalmente entregue pela situação, mas quando a palavra ela vai entrando dentro de Pedro, vai causando uma mudança muito grande. Aquilo que era incredulidade se tornou em fé, porque a palavra tem esse poder de pegar uma pessoa que está incrédula e trazer fé ao seu coração. E aí Pedro ele vai, pela palavra, ele vai lançar a rede novamente. O interessante é que ele vai fazer da forma que Jesus falou, da maneira que Jesus falou. E do momento que ele lança a rede, é uma colheita, uma pesca sobrenatural. Era tanto peixe, que a palavra vai dizer que o barco quase naufraga, de tanto peixe que Pedro lançou pelaquela rede. E o interessante aqui, meus irmãos, é que nós temos que entender o poder que há na palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. De repente você corre atrás de curandeiros, de repente você corre atrás de profetas,
Mas o que eu quero dizer, mergulhe na palavra, porque a palavra vai te revelar poder, fé, e você vai alcançar vitória, porque quando a palavra está aberta, é Deus falando conosco. E aí nós vamos ver que esse poder da palavra transforma a incredulidade em fé, e pela fé, Pedro alcança uma grande vitória. Então eu quero nessa noite trazer aqui ao teu coração que há uma vitória separada para você, para toda a sua casa, para toda a sua família, porque o Deus que nós servimos, a presença dele está dentro deste lugar. Ele te trouxe aqui, ele te contempla nessa noite, e ele sabe, ele vai fazer um grande milagre por você, ele vai mudar a tua história. Se de repente você chegou aqui enfermo, tem cura nessa noite para a tua vida. Se de repente você chegou aqui querendo entregar tudo, lançar tudo fora, nessa noite Deus restaura o teu interior. De repente você sofreu uma perda muito grande e está difícil conviver com isso, mas a mão do Senhor nessa noite, ela vai adentrar a mão do homem não adentra, e vai mudar esse teu coração, e vai trazer cura na tua alma, porque só Deus sabe como são as noites, como são as madrugadas, porque só Ele te conhece, só Ele contempla. Quando você rola na cama e o sono não vem, vem a tristeza, vem a lágrima, mas nessa noite Deus tem cura para você, Deus tem renovo para você. Ele está aqui, da mesma forma que ele olhou Pedro ali, cabisbaixo, lavando a rede, já sem sentido para voltar para o mar novamente. Ele entra na história, ele olha para Pedro, ele entra na história, ele prega a palavra, a fé alcança Pedro, e o milagre acontece. Deus tem milagre para você nessa noite. E a palavra vai dizer que o barco se encheu de peixe de uma tal forma que teve que chamar ajuda os outros barcos, porque era muito peixe. E eu entendo que é assim que Deus vai fazer. Deus tem o tempo da multiplicação. Deus tem o tempo da multiplicação na sua vida. De repente você está aqui nessa noite, não sabe o que vai fazer no amanhã, não sabe como vai pagar as suas finanças, as suas contas, mas eu quero dizer que Deus tem provisão para você nessa noite. No dia seguinte pertence ao Senhor. Descansa o teu coração, dorme o sono do justo nessa noite, porque o amanhã pertence a Ele. Tem algo novo chegando para você no amanhã. Aleluia! Então, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompia ali a rede. Os milagres de Deus são extraordinários, são coisas que não chegou nem no nosso coração ainda, são aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Então nessa noite, você que está aqui me ouvindo, descansa o teu coração, coloque a sua confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você. Não se turbe o vosso coração, entrega tudo na mão de Deus, confia nele e tudo Ele fará, porque Ele tem cuidado de vós. Da mesma forma que Ele entra na história de Pedro, da mesma forma Ele entra na sua história nessa noite, para fazer uma mudança, uma transformação, um grande milagre, porque é isso que Deus vai fazer, um grande milagre, porque há poder na palavra. E o extraordinário de tudo isso é sabermos que aquele que consegue colocar a sua confiança no Senhor não fica decepcionado. Coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua confiança no Senhor. Tudo aquilo que para você não tem mais jeito, não há mais possibilidade. Pastor, se o Senhor soubesse o que eu estou enfrentando, eu não sei, mas Deus o sabe. E essa palavra é para você nessa noite. Descansa o teu coração, ainda há esperança. Como Jó
Jó, ele vai entender que a árvore estava cortada, mas ele também vai entender que ao cheiro das águas voltaria a brotar novamente. Não tinha nada perdido, não tinha nada como um ponto final, porque ele vai entender no meio da dor, no meio da lágrima, no meio daquele momento de solidão, ele vai encontrar Deus, porque encontrar Deus no meio da dor, meus irmãos, ele vai encontrar Deus, e ele vai expressar com seus próprios lábios: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve vai se levantar ao meu favor. Ele vai se levantar por você. E o segredo disso, desta palavra é isso: a multiplicação, o milagre e o poder da palavra. Então nessa noite o Espírito Santo já está tocando em pessoas aqui. Tem pessoas sendo tocadas pelo Senhor, da mesma forma que você está me assistindo na sua casa. Sinta o toque do Espírito Santo. Eu não sei qual é a situação que tem te alastrado a sua vida, mas eu quero dizer que ainda há esperança para você. Há esperança para você, há esperança para a sua vida. Esta enfermidade não é para a morte, mas a glória de Deus vai te alcançar nessa noite. Sinta a presença dele te tocando. Sinta a presença dele trazendo fé ao teu coração nessa noite, trazendo esperança. Não tem nada perdido, não entregue nada. Levanta a tua cabeça e luta, porque tem um Deus que nessa noite está aqui te fortalecendo, trazendo fé ao teu coração, levantando o teu ânimo para mostrar para você que Ele é Deus. Aleluia. E fechando aqui a palavra, nós vamos ver que a circunstância dessa pesca, que estava fadada à derrota, teve um final de vitória. É por isso, irmãos, que nós não podemos desistir, porque quem desiste não alcança a vitória. De repente a sua vitória está bem pertinho de você, você está querendo abrir mão, está querendo jogar tudo para o alto. Uma das coisas que eu entendo pela palavra de Deus: o maior aliado do Senhor é o tempo, e o maior inimigo é o tempo também das nossas vidas, porque muitas vezes nós esperamos o já, mas o já muitas vezes não acontece. E eu quero dizer para você que enquanto o já não acontece, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no teu ser, Deus está trabalhando no teu interior, Deus está te trazendo maturidade, trazendo experiências com Ele, porque o milagre vai chegar com certeza na sua vida, e quando o milagre chegar, você vai estar pronto para segurar o teu milagre e não largar de maneira nenhuma. Então a palavra nessa noite para você: não desista de nada que Deus te deu. Não desista do seu ministério. De repente você está aqui, está abatido, não está mais exercendo o seu ministério, mas Deus tem restauração nessa noite para você. Eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor te levanta nessa noite com unção e poder, para você continuar marchando e exercendo a sua chamada diante da presença de Deus. E eu quero nessa noite, com a permissão do nosso pastor, colocar a igreja de pé. Irmãos amados, e você que está me assistindo na internet, esse momento aqui na vida de Pedro foi um divisor de águas. Ele tem encontrado com Jesus naquele momento de abatimento, momento de adversidade, momento que já não havia mais esperança, mas Jesus vai ao encontro dele. Da mesma forma, nessa noite aqui, Jesus veio ao nosso encontro. E você que está longe da presença de Deus, você que se afastou por algum motivo, está aqui nessa noite.
ou você que está aí me assistindo, não tem mais congregado, está longe da presença de Deus, nessa noite o Senhor te chama. Ele te chama para mudar a sua história. Da mesma forma que Ele fez com Pedro, Ele vai fazer com você nessa noite. Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar o seu momento, Ele vai mudar a circunstância da sua vida. Se tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te conhecer. Faça um sinal assim com a sua mão. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para você reatar a aliança que um dia foi quebrada. Eu quero que você levante a sua mão. Hoje é noite da sua vitória. A circunstância só muda se nós andarmos com Ele. A circunstância só muda se eu estiver nele e Ele estiver em mim. E essa noite é noite de oportunidade. Deus está te chamando. Você que está aí me assistindo na internet, mande agora uma mensagem dizendo assim: eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Ou você que está longe, escreva aí: eu quero nessa noite voltar, reatar a aliança que se quebrou. Tem alguém nessa noite? Então eu quero fazer uma oração agora pela igreja. Eu quero que neste momento, você que ouviu a palavra, e você estava vivendo uma circunstância muito difícil, essa circunstância estava te abatendo espiritualmente e emocionalmente, mas nessa noite, a palavra que foi pregada trouxe fé no seu coração, e através dessa fé, Deus tem renovo para você. A presença de Deus está aqui, e o mover do Espírito Santo também. Então eu quero que nessa noite, você coloque a mão no seu coração, e eu vou orar por você neste lugar. Feche os seus olhos, eleve os teus pensamentos a Deus, eleve aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está te deixando cabisbaixo, aquilo que te decepcionou por esses dias. Eleve o seu pensamento a Deus, e vamos orar agora. Há uma presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Amagai subi andarabagai. Vai sentir na presença dEle. Fique com seus olhos fechados e fale com Ele nessa noite. Ele vai te tocar. A presença dEle vai te envolver neste lugar. O Espírito Santo vai te abraçar nessa noite. Senhor meu Deus, amado e querido Pai, diante da Tua presença nós estamos, Pai. A Tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor. Pai, quando nós olhamos a circunstância da história de Pedro, nós vamos ver que não havia mais possibilidade, não havia mais como, Senhor amado, tentar novamente. Mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor está aqui, Senhor, para mudar a circunstância. O Senhor está aqui, Senhor amado, para mudar a história, para mudar o quadro, para reverter a situação. Senhor meu Deus, através do Teu poder, o poder que há na Tua palavra, a fé que foi acrescentada ao coração dos meus irmãos, Senhor, vai renovando a Tua igreja agora, vai tomando, Senhor, vai se apoderando, Senhor, de vidas aqui, vidas que queriam desistir, vidas que queriam parar, vidas que queriam entregar, Senhor, os pontos. Mas nessa noite Jesus chegou. Nessa noite o Senhor renova as tuas forças. Nessa noite o Senhor te levanta. Sinta a presença dEle. Todo o peso que estava sobre os teus ombros agora está sendo tirado. Recebe o bálsamo, recebe o bálsamo, recebe o bálsamo que está descendo sobre ti neste lugar. A presença dEle te renova. A presença dEle te renova. Tem cura nessa noite para você. Você que chegou aqui enfermo, a presença dEle, o poder da palavra está te curando nessa noite. Sinta a cura, receba a cura neste lugar. Receba em nome de Jesus. Senhor, vai restaurando vidas. Restaura, Senhor, nessa noite. Restaura ministérios, Pai. Restaura, Senhor, famílias, meu Pai. Restaura, Senhor amado, Pai, que haja, Senhor, conversão, meu Pai, que haja transformação, Senhor.
Deus amado e querido, opera, Senhor, o sobrenatural nessa noite. Vai sendo tocado pelo poder de Deus, vai sendo curado no seu interior. Deus está te curando no teu interior nessa noite, contra todas aquelas palavras que te machucaram, te feriram, contra essa decepção que está dentro de ti. O Senhor te cura neste lugar. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Seja renovado. Você que já não fala há muito tempo em línguas, seja renovado agora. Fala em novas línguas. O Espírito Santo te renova nessa noite.